programa Confronto de Ideias. E hoje as ideias serão bem distintas aqui no programa. Nós temos representantes hoje aqui do Partido Novo e também representantes do PSOL, ou seja, dois partidos que dentro dessa configuração ideológica hoje, né, que configura a estrutura política aqui no Brasil, estão bastante distantes. Então eu quero aqui, né, apresentar para vocês e já agradecer a presença do Gilberto. Gilberto, seja bem-vindo. Gilberto Lopes, que é, né, dirigente do PSOL aqui no estado de Mato Grosso. E que inclusive, né, Gilberto, saiu candidato ao Senado na última eleição. Seja bem-vindo ao programa Confronto de Ideias. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né, para levar as ideias ao representante do Novo também, principalmente levar nossas ideias a toda a população de Mato Grosso. É um prazer estar aqui com vocês. Ok. E como já antecipou aqui, né, o Gilberto, nós estamos aqui agora com o Sérgio Antunes, né? Sérgio, que é líder do Novo aqui em Cuiabá. Vocês estão organizando a estrutura dos partidos, né? Do partido, do diretório. Inclusive me disseram assim, ele é o líder agora, mas com certeza será o presidente do nosso diretório municipal. Então, o Sérgio, que é empresário também, né? Seja bem-vindo aqui ao programa Confronto de Ideias. Obrigado pelo convite. Espero fazer hoje um bom confronto de ideia. Gosto do PSOL, porque o PSOL, assim como o Novo, tem lado, tem posição, né? E isso é importante. Eu acho que espero que seja um bom debate, que a gente esclareça sempre para a população aí os pontos que acho que a gente, quando chega cada um com uma ideia, os dois saem com duas. Então, eu acho que vai ser enriquecedor para todos. Bom, e a gente não tem dúvidas disso, né? Assim, estar com o PSOL aqui, estar com o Novo, né? Como eles mesmos disseram, a gente tem alinhamentos ideológicos que estão bastante claros, né? Bastante claros aí no cenário político, né? Eu estava conversando com o Sérgio anteriormente, foge um pouco do pragmatismo político, né? Exato. Que a gente observa aí no cenário. Inclusive esse cenário essa semana, né? Essa semana passada ali no Congresso parece que está bem turbulento, né? Falando em pragmatismo, hoje o líder do governo, né, no Congresso é um deputado federal do MDB, né? Ou seja, o MDB aí mais uma vez sempre, né? Participando né, dessa estrutura, o que demonstra esse pragmatismo com toda certeza. E nesse contexto eu não podia deixar de iniciar com uma pergunta que hoje sacramenta aí a reforma da Previdência, né? Hoje a reforma da Previdência foi efetivamente homologada pelo Senado, no sentido de que a votação em segundo turno aconteceu, ela está aprovada e tão logo, né, ela seja agora efetivada, publicizada, né, ela começa aí a ter os seus efeitos. Então a reforma da Previdência eu diria que é a novidade de hoje e eu não tenho dúvidas de que tanto o PSOL como o Novo tenham aí posicionamentos distintos acerca disso. Como é a novidade do dia, conjuntura nacional, começo agora aqui com o Gilberto, né? Qual que é a sua avaliação aí, Gilberto, da reforma da Previdência? Quais são os impactos e o que você pondera sobre isso para a sociedade como um todo? Bom, eu vejo assim, não como um avanço, mas como um retrocesso. Todos os segmentos sociais que aprovaram a emenda da reforma da Previdência, a PEC, fala em economia, cerca de 1 bilhão, 1 trilhão, então ficou na casa de 800 bilhões. Essa economia, ela, se fosse gerar emprego e renda para a população, para os trabalhadores, seria bastante positivo, mas a economia, eu creio que vai sair mais do bolso e dos menos favorecidos. Mas como já foi aprovada, a gente tem que lidar com a realidade e não é querer assim, falar do pragmatismo ou ser paradoxal. Eu acho que a reforma ela já está aí, existe, né? E a população tem que enfrentar. Agora, para enfrentar todo esse retrocesso, é necessário os trabalhadores, de forma unida, né, ter ponderações para que, no futuro próximo, as futuras gerações vão colher exatamente, não assim, esse retrocesso que foi tirar essa economia de cerca de 1 trilhão que vai sair dos menos favorecidos e sempre favorecer as elites. Mas eu acho que o ponto de equilíbrio é quando os trabalhadores conseguirem chegar ao emprego formal, né, e sair o Brasil dessa crise econômica que se arrasta aí há vários anos. Pois é, a reforma da Previdência é uma promessa que começou ali na gestão do Temer, né?
Na verdade, a gente teve várias todos, reformas, né? Todos tentaram fazer. Todos tentaram, É o né? Lula A gente tentou. teve aí uma reforma no governo FHC, nós tivemos na gestão Lula, Todos na gestão fizeram. Dilma, assim, nenhum governo se furtou Da de reforma. fazer uma reforma. E a reforma que talvez aí está um pouco mais balizada com a reforma que hoje o Bolsonaro consegue aprovação ali no Congresso, é a reforma que eu acho que o Temer apresentou ali com o parecido. Meirelles, né? Então, assim, enfim, está aprovada, está sacramentada, né? E aí eu pergunto para o Novo que inclusive tem uma interlocução importante no meio empresarial, né? Qual que é a avaliação que o Partido Novo faz hoje desse marco que é a aprovação da reforma da Previdência no nosso país? Bom, o Novo sempre defendeu a reforma da Previdência porque ela é mais que necessária. Ela tem um problema de conta. As pessoas vivem cada vez mais e não tem como a gente contribuir durante um tempo. Se você contribuir durante 30 anos e depois viver 30 anos, alguém vai pagar essa conta. Mas ela também impacta muito sobre o funcionalismo público, né? Quer dizer, se o cara que aposentava com salário de 30 mil, como a elite do funcionalismo, muita gente acha que o Novo é contra. Não, temos muitos funcionários públicos, inclusive internamente. O que a gente é contra o privilégio. E a reforma, ela atacou também o privilégio. Isso foi muito importante. Então, essa reforma onde a gente põe uma idade mínima que precisa, em todos os países que estão enfrentando esse problema, precisa ter, ela foi um ponto importante. Quando ela vai igualar, pelo menos um pouco a mais, funcionários públicos e funcionários da iniciativa privada, ela traz um pouco mais de justiça social, né? Então, aqui, muitas vezes a gente está pagando para ter uma aposentadoria de alguns que têm privilégios. Então, acho que esse ataque a isso é importante. Quanto à economia, ela é uma economia assim, ia ser gasto um dinheiro, mas vamos imaginar na nossa casa que a gente ia fazer uma reforma na casa. Aí nós não fizemos a reforma na casa. Então a gente economizou o dinheiro? Não, a gente ia gastar o dinheiro, a gente simplesmente não iria gastar. Então o Novo é totalmente a favor dessa reforma, inclusive se ela pudesse ser um pouco mais, se ela migrasse um pouco para o sistema de capitalização, inclusive, que ao longo prazo é um pouco mais justo, com a garantia mínima, pelo menos, para os mais necessitados, aos de mais baixa renda. A gente entende que é o cara que ganha acima de 10 mil reais, ele que guarda o dinheiro dele para ele ter uma boa aposentadoria. Sérgio, assim, só uma observação em relação à reforma da Previdência, é que infelizmente, assim, essa elite do funcionalismo público, né, que é formado hoje pelo Poder Judiciário, ela está fora da reforma da Previdência, né? Então, é uma pena, né? Eu diria para você assim, a gente deveria tratar em tese, né, os iguais de uma mesma maneira, né? Por isso o Novo é contra, a favor do fim dos privilégios, né? É um privilégio você poder aposentar com o seu último salário, poder... ainda que você entrou numa regra, muitos falam, tenho muitos amigos, delegados, promotores, que seja, e a gente até conversa e fala, cara, mas também há 20 anos atrás, a regra do imposto era outra, os impostos foram aumentando para todo mundo, né? E quer dizer, se privilegiou aparentemente direito, que muitos podem achar que é um privilégio, mas a outra parte, a população continuou pobre, pagando um imposto cada vez mais alto, seja ele no combustível, na energia elétrica. Esse imposto subsidia essa aposentadoria, não tem jeito. Nenhuma conta vai fechar para que um servidor público da elite receba um salário no final e ainda vai viver. Quem ganha 30 mil vai viver pelo menos até 100 anos daqui a pouco, né? Quem vai pagar essa conta? A população está pagando sem emprego, sem saneamento. É isso que a gente acredita. Assim, eu quero voltar depois a umas questões mais políticas, mas eu acho interessante a gente fazer uma avaliação agora dessa gestão, né? Assim, Bolsonaro avança aí agora já para 10 meses de gestão. Eu diria para vocês que tanto o PSOL teve como candidato o Boulos, né? Como o Novo teve o Amoedo. Inclusive o Amoedo, né, se coloca acima, por exemplo, da Marina, né, que foi candidata pelo Rede, assim, isso foi uma surpresa, né? Que a Marina é aquela candidata fiel das eleições, né? E de repente a Marina foi se encolhendo, né, a ponto do Amoedo até ultrapassar esse processo. O Alckmin também, né, que acabou se apequenando. O Boulos, por outra hora, foi uma novidade nessas eleições, né? Demonstrou assim que o PSOL tem quadros ali que tem feito também falas bastante contundentes, né, com essa perspectiva popular, ou seja, que alinha, né, com a finalidade do partido. Mas, enfim, no segundo turno, né,
A gente teve aí Haddad para um lado, Bolsonaro para o outro. Mais uma vez a gente polarizou o país, né? Aquele que polarizou com Dilma e Aécio outrora, polariza com Haddad e Bolsonaro, né? Diria que em extremos um pouco mais acentuados. Se ali a gente tinha uma ideia de esquerda e direita, eu diria que a gente teve agora aí uma polarização da esquerda e de uma extrema direita ainda neófita, diga-se de passagem, né? Há 30 anos no Congresso, né? Exatamente. Se posicionou como um não político ou contra tudo que está aí, mas ele mesmo estava aí. Estava o aí. Novo apoia as reformas do Bolsonaro, mas não é uma coisa 100% governo Bolsonaro. Vota unido, vota nas pautas em que o Novo sempre defendeu. E só complementando o Amoedo, a gente sempre esperou uma boa votação do Amoedo, porque a gente fala que o produto que tem qualidade, ainda que não tínhamos tempo de TV, não tínhamos dinheiro público, ele foi muito bem votado. E só não fomos mais bem votados porque houve uma onda pró-Bolsonaro. Essa onda com medo do PT, petismo, há tantos anos no poder, ela não eram poucas pessoas que achavam até que o Amoedo era o melhor candidato, não, achava até que o Alckmin era o melhor candidato que o Bolsonaro, mas votaria no Bolsonaro com medo da volta do petismo e tal. Essa onda que elegeu muitos senadores, deputados também, ela se ocorreu na eleição. A gente espera, sinceramente, que o governo acerte. Está errando dentro de casa, não erra dentro de casa, ele pode errar em outras coisas, está errando ali nos conflitos internos e tal. E como você avalia isso de uma maneira geral? Assim, são 10 meses, né? Como que vocês avaliam? Como que o Novo, ainda que esteja assim, não sendo base, mas vota nas pautas, porque acaba tendo um alinhamento de interesses. Mas qual a avaliação que o Novo hoje faz da gestão Bolsonaro? O Novo entende assim, nós somos a favor do Brasil. A gente quer que o Brasil dê certo. Então a gente não vai fazer como eu já vi o PSDB fazer uma vez, que ele sempre defendeu a reforma da Previdência. Quando a Dilma apresentou a reforma da Previdência, ele votou contra. Simplesmente pela política. Então o Novo não vai fazer e a gente espera, nós como filiados esperamos, que o Novo siga uma coerência. Então é coerente quando a gente apoia a pauta liberal do Paulo Guedes. Né? Então a gente gosta do que o Paulo Guedes prega, do que ele fala, menos Estado, mais cidadão. Então nesse ponto a gente apoia o governo Bolsonaro, a gente apoia o Brasil e o governo enquanto ele caminha para isso. Quando o governo quer eleger o seu próprio filho a embaixador, já entra numa polêmica. A gente não é muito a favor, não. Achamos que se ele foi eleito para ser deputado, ele deveria cumprir os 4 anos dele de deputado. Então o Novo apoia os projetos do governo, mas não necessariamente o governo. Ok. Gilberto, vamos lá, avaliação da gestão Bolsonaro. Tem 10 meses já de gestão Bolsonaro, acho que já carece aí de uma avaliação, né? Certamente. Falando que o Sérgio falou, né, o Bolsonaro foi eleito no antipetismo. Como ele não tinha projeto, então ele está pecando. O discurso dele é muito longe do projeto. Ele foi eleito no antipetismo e os projetos ficaram em segundo plano. Quando ele deparou com a máquina pública, ele está perdendo em casa. Nós temos visto aí nos últimos dias a implosão interna do PSL, né? Como o próprio líder do PSL falou que vai implodir, então ele está perdendo em casa. É muito utópica a eleição dele, porque a classe média, essa origem do voto do Bolsonaro, ela migrou praticamente do voto que veio do Aécio da eleição de 2014. E essa classe média que sedenta por justiça, aí parece que meio cega com relação a cerca de ética, como você próprio mencionou, nomear o próprio filho para um cargo de embaixador sem nenhuma competência. O clã do próprio da eleição dos filhos, né? Não que os filhos foi eleito pelo voto e vontade do povo, mas eles participaram diretamente como se o governo fosse dele. Isso é ruim. Então, a evolução de uma sociedade, ela carece que todos os segmentos participem. E se ficar assim, muita extrema-direita e tudo que é o antipetismo também não é da sociedade, aí vai ficar ruim. Então, o que a gente busca, o que a gente vê é uma gestão de equilíbrio. Então, tem que participar todos os partidos, não ficar tudo direcionado só para um lado e aí vem o discurso do extremismo. Isso é ruim para todos os segmentos sociais que formam a sociedade, né? Esse é o meu ponto de vista. Eu até achei interessante sua fala, né? Porque o PSOL vem se apresentando nas últimas eleições, né? Como um partido do campo popular, né, como um partido de esquerda, mas que muitas vezes, Gilberto, acaba sendo sectário na forma como ele dialoga, por exemplo, no sentido de coligações, né? E às vezes, por exemplo, a gente teve aqui o procurador Mauro, né?
teve uma votação imponente, uma das eleições para né? deputado federal, né? Mas assim, a não possibilidade de coligação, que vem até de uma orientação nacional, né? Dificulta, né, o PSOL às vezes de avançar. Se eu não me engano, acho que o direcionamento na última eleição é que poderia apoiar o PCB, né? O PCB poderia estar junto. PSTU. E o PSTU, ou seja... Mas não tem direção. Que não tem, né? Aqui em Mato Grosso nós não temos nem o PCB, né? E só para você que está em casa, PCB é um partido, PCdoB é outro partido, tá? Então quem o PSOL, né, sinaliza como possível apoio foi o PCB e o PSTU. Então um partido que acaba assim... se fechando, né, e poderia ter avançado mais. Mas a gente vai dar um breve intervalo agora aqui, a gente vai voltar a falar um pouco de como esses dois partidos se estruturam. Da mesma forma que o PSOL tem aí, né, um alinhamento bastante estreito com relação a quem se aliar, o Novo também tem algumas caracterizações, inclusive de pré-eleições, de quem vai ser candidato, que também tem um direcionamento que fecha, né? Mas para saber mais sobre isso, a gente volta aí no segundo intervalo. Continue nos acompanhando. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. A Prefeitura de Cuiabá. É trabalho, é mais resultado pra gente. É mais trabalho na humanização e na inclusão social em Cuiabá. A Prefeitura criou o Qualifica Cuiabá 300 em parceria com o Senai e o Qualifica Cuiabá 300 Mulher com o Senac. Este ano tem 3.000 vagas para cursos de capacitação profissional em áreas como construção civil, tecnologia da informação e alimentação. Nova renda, novas oportunidades, trabalhar para mim mesmo e ajudar a minha família em casa. Eu estou muito feliz com isso. Casamento social. Com a realização da Prefeitura, mais de 300 casais selaram a união em grande estilo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Agora eu sou uma pessoa casada. O programa Albergue Humanizado está acolhendo mais pessoas. E 3 dos 4 centros de convivência dos idosos já foram recuperados. O do Dom Aquino, o do CPA e o do Altos do Cochipó. Eu não sabia escrever meu nome direito. Hoje eu já sei. Então a gente se sente tão feliz, é uma coisa tão boa na vida da gente. Prefeitura de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente. A minha perspectiva aqui da FAIP foi maravilhosa, pois ter contato com profissionais atuantes no mercado é totalmente diferente daqueles que só têm apenas a didática. FAIP, a diferença na formação profissional. O autoexame pode salvar vidas e em outubro a cor é rosa para lembrar a prevenção contra o câncer de mama. Por isso, a farmácia Unimed Cuiabá cuida de você com ótimas ofertas. Linha de colágeno Sanavita, 25% de desconto. Sabonete líquido Granado BB, R$16,90. Vichy Lift Active Ox Concentrate 10 ml, R$169,90. Faça o autoexame e previna-se contra o câncer de mama. Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. Ligou, pediu, chegou. A
Câmara de Cuiabá é pra nossa gente. O trabalho não para, a mudança é evidente. No plenário e nos bairros estamos cada vez mais presentes. Pro nosso futuro ser mais consciente. A Câmara de Cuiabá é pra nossa gente, realizando mais ações de maneira transparente. Mas tudo isso só é possível com você presente. A Câmara de Cuiabá é pra nossa gente. Câmara Municipal de Cuiabá. Você presente. Voltamos então agora aqui com o segundo bloco do programa Confronto de Ideias, né? O intervalo, inclusive, muitas discussões, Novo, PSOL, né? Conversa. Os partidos que estão aí nos seus extremos, mas ao mesmo tempo partidos que estão contribuindo, né? Tanto com a política nacional como local. Mas eu quis entrar agora nessa peculiaridade do PSOL e do Novo, né? Porque o PSOL tem uma característica assim, de todas as eleições, né? Teve ali, tem sempre uma dificuldade, por exemplo, quando ele não vai para o segundo turno, de apoiar uma outra candidatura alternativa ou que estivesse mais próximo ideologicamente, né? Assim, acaba ficando um partido puro do campo da esquerda. E que aqui, por exemplo, já dificultou aí a eleição do procurador Mauro, né? Que é um dos importantes quadros também do partido, que teve uma votação expressiva, mas não avançou. Do outro lado, a gente tem aqui o Partido Novo, né? Que hoje, para filiação, ela é voluntária, porém, hoje para você ser candidato pelo Partido Novo, você passa por uma seleção interna, que carece de prova, né? Há uma prova, se essa pessoa for aprovada, for para uma segunda seleção, parece-me que tem entrevista, mas para além disso, é um partido que também, ele tem aí um valor cobrado que varia entre R$2.000 a R$4.000 para que esse candidato, né, seja vereador ou seja prefeito, possa pagar, ou seja, de alguma forma ele também estreita aí a participação de algumas pessoas. Então vou começar aqui pelo Gilberto, né, falando um pouco dessa configuração do PSOL, né? Por que o PSOL tem essa postura, né? Isso não faz às vezes o PSOL acabar perdendo espaço onde ele poderia já estar aí, né, com uma capilaridade muito maior? Bom, o pessoal em Mato Grosso, eles seguem, né, as filiações normal, é livre a filiação, apenas quadros que já foram ex-vereadores, ex-prefeitos, passa por uma avaliação da Comissão de Ética, se teve alguma correlação com corrupção, é vetada a filiação, mas no mais está aberta aos trabalhadores, né? E com relação à coligação, como a gente quer construir uma gestão mais pura, como você mesmo diz, né, a Nacional dá a direção para que seja as coligações com o PCB e com o PSD. Como não tem, a gente prefere sair sozinho. Mas eu acho que isso tem que avançar, né, porque ninguém vai governar uma cidade igual Cuiabá, do porte de Cuiabá, com o perfil da população. Tem muitas pessoas de religiões diferentes, né? Então eu acho que essa mudança é necessária, é a evolução natural que vai ocorrer no pessoal aqui também em Mato Grosso. E por aí, porque uma cidade do porte de Cuiabá, ninguém vai conseguir governar sozinho com essas ideologias. Temos que abrir esse leque para possíveis alianças com, como você, aqueles partidos mais aproximados ideologicamente e que vai facilitar, com certeza, a gestão de uma grande metrópole igual Cuiabá, né, que é capital do estado igual Mato Grosso, que é de economia forte, mas a população ainda está pobre. Então nós temos que bater nessas desigualdades. É por aí que eu vejo a evolução do pessoal para chegar ao poder numa prefeitura como a de Cuiabá, por exemplo. Inclusive a gente vai falar sobre as eleições 2020 daqui a pouco, como que esses dois partidos já estão pensando aí em se organizar, né? Nós temos vários grupos já se mobilizando, creio que tanto o Novo como o PSOL também já está em articulação. Agora, Gilberto, só assim, você sente então que há um movimento, assim, nacional do PSOL, de uma abertura, de repente, assim, está mais próximo do PT, do PCdoB, do próprio PDT, ou você acha que ainda deve continuar 2020 seguindo esse alinhamento meio puro do PSOL? Não, bom, está em estudo ainda, né? Porque o que houve também, né, assim, na eleição do Bolsonaro, um pouco foi a tirada da candidatura do Lula, né? Nesse ponto, o pessoal acho que aproximou um pouco, né? O Boulos aproximou um pouco do PT. Mas eu acho que a gente tem que caminhar, porque lá na formação inicial do pessoal foi uma dissidência lá da Luiz Helena,
porque o pessoal já estava naquela parte do mensalão, né? Então a parte boa do PT deu uma saída, Marina, Luiz Helena. Erundina foi para o PSB. Então, mas a formação de partidos de esquerda em estados agrários é muito complicado, né? O capital ainda é muito forte, predomina, mas eu creio que com a União dos Trabalhadores é possível reerguer, sim, uma candidatura do PSOL com a figura do próprio procurador ou de outras lideranças que possam aparecer para falar uma linguagem que o povo entenda que é possível. Ainda eu falo lá no meu slogan, né? O rapaz falou, vou dar entrevista, eu falei, ainda é possível governar sem corrupção? Então, é possível. Então, nós partimos do princípio que, de repente, a gente pode até fazer coligação com o Novo aí. Já pensou uma mudança total aqui, né? Mas aí sim, seria em benefício da sociedade, porque tem que tirar todas as vaidades, porque ninguém vai governar uma cidade do porte de Cuiabá. Eu creio que só às vezes você vê o atual prefeito, ele deve ter 10, 15 partidos, e a tendência é ter grandes coalizões aí para o próximo pleito, que eu vejo. A gente vem vivendo aí, né, governos de coalizão há algum tempo já, né? Então, chegamos onde chegamos. Mas eu quero saber o novo, né? Será que essa prática é tão nova? Como que funciona isso, Sérgio? Porque assim, você tem aí, a filiação é aberta, né? Sim, sim. Mas assim, a possibilidade de uma disputa de pleito, que aí vai para vereador, principalmente prefeito, agora para as eleições de 2020, tem uma seleção. Isso. Né? Uma seleção final que, inclusive, ela é financeira de alguma forma, né? Não, assim, o Novo, desde que foi fundado, ele foi feito como um projeto de longo prazo. Então a gente tentou fazer desde a base um projeto um pouco diferente do caminho dos partidos tradicionais. Olha, nada contra, mas essa coisa de cada um coliga em cada estado, um com o outro, a PT com o PL com o PCdoB, o Novo então escolheu o seu caminho, mais cidadão, menos Brasília, e foi escolhendo. A gente é contra dinheiro público dentro de partido político. Isso é uma condição do partido. Então a gente não tem dinheiro público. É até uma polêmica porque o dinheiro é recebido pelo partido. Ele é recebido, mas não pode ser devolvido. Eu não posso doar para fazer um hospital, para fazer alguma coisa, porque tem regras. Então, o partido hoje guarda e está tentando fazer uma lei para que possa ser devolvido ou encaminhado para alguma coisa. Porque se for devolvido hoje, ele é devolvido para os outros partidos. Aí também a gente não gostou. Filiados. Você filia pela internet, novo.org.br. Então você entra lá, põe seu nome, seu título e tal. O que o partido exige hoje? Ficha limpa. O Novo exige ficha limpa para seus filiados. Ok. O Novo cobra mensalidade, custa R$30 por mês, R$29,90 inclusive na promoção. Mais baixo que a Netflix. Mais baixo que a Netflix. Por quê? Por que a gente cobra? Porque a gente não quer usar o dinheiro público e com o número de filiados a gente sustenta então o partido político. Como vamos fazer na eleição? Bom, a gente faz um processo seletivo interno, certo? Como funciona? Para prefeito. Bom, se o doutor quiser participar do processo, você vai enviar seu currículo para o Novo, sem pagar nada. Tanto que foram enviados 7. 2 foram aprovados, mas foram enviados 6. Você envia seu currículo. O que a gente vê com relação ao candidato a prefeito do Novo? Tem experiência em gestão? Formou, pelo menos numa área próxima do que vai ser uma gestão, tem experiência de 5 a 8 anos em gestão, pode ser pública, pode ser privada, pode ser de uma pequena empresa, pode ser dentro de uma grande empresa, você não precisa ser o dono, pode ser no funcionalismo público, claro, mas precisa ter uma experiência em gestão. Então, quando a gente analisa o currículo e aprova, logo depois existe uma taxa de R$2.000 para o prefeito, para o candidato a ser prefeito. Se ele não tem condições de ser candidato, o Novo tem sim filiados que podem ajudar a bancar. Por que a gente cobra? Porque a gente faz um processo seletivo parecido com uma contratação de uma grande empresa, um headhunter, né? Onde vai ser uma entrevista, vai ter uma prova, vai entender se ele tem a capacidade. Cuiabá não é uma cidade, é uma cidade grande, com grandes problemas, com grandes complexos. Então a gente entende que a gente tem que lançar um perfil de candidato que esteja preparado para esse desafio. Não é fácil. E nem sei se vai conseguir o melhor preparo possível. Então, para prefeito, a gente faz uma seleção mais apurada e a gente cobra os R$2.000, até porque quem quer ser candidato a prefeito vai enfrentar algum tipo de gasto, já que a gente não tem dinheiro público. Para vereador a inscrição custa de R$150 para quem já foi candidato
pelo próprio Novo, ou R$300 só em janeiro, porque até janeiro ainda vai você passar pelo processo seletivo. Já é, então, um processo mais simplificado. Você não precisa mandar seu currículo, você não precisa ter experiência, basta você ter vontade. Mas é importante que você pense como Novo. Não dá para me lançar alguém que seja socialista pelo Partido Novo. Nada contra, mas tem o PSOL como opção. Se ele pensa no socialismo, o PSOL é uma boa opção. Acho que talvez o PSB. Eu, sinceramente, não é porque meu colega está aqui, acho que o PSOL tem um posicionamento de socialismo. O Novo tem um posicionamento de liberdade. Né? Então, aqui a gente vai fazer uma espécie de prova para ver se ele leu o estatuto, certo? Para ver se ele... Você é a favor das privatizações? Sim. Opa. Você é a favor da reforma da Previdência? Sim. Você é a favor da privatização? Não. Você não vai passar no processo. Não é no Novo que você vai ser candidato. Então, essa escolha faz com que a gente tenha tentamos ter melhor qualidade na forma como a gente lança candidatos. Então, parece ser complicado, mas no fundo não é complicado, é coerente. Mas eu diria para você uma coisa, mas você não diria assim, ainda que você tenha dito, o PSOL é um partido que está à esquerda e defende o socialismo, inclusive de maneira programática, né? Isso está no programa de governo, exatamente. Agora, assim, o Novo, ele não é um partido que acaba surgindo aí e ele tem uma identificação com as elites, ou diria assim, a representação dele é da elite brasileira? Olha, a gente tem 800 filiados em Mato Grosso, certo? Desses 800, temos 100 e pouco, o último censo que a gente funcionário público. Nós temos um pré-candidato a vereador, ele é vendedor de loja. Tem médico, tem advogado, tem pequeno empresário, tem empresário maior. O nosso presidente nacional, ele não é banqueiro, ele foi bancário e ganhou muito dinheiro com isso. Parabéns para ele. Mas tem engenheiros, tem profissionais liberais, tem funcionários públicos, privados. Ele não tem essa... É engraçado isso, o pessoal acha que é da elite, certo? Mas não é, ele é aberto a todo mundo, qualquer um pode entrar no site e se filiar. Não precisa ter cargo, não vamos entender. Agora, o que a gente pede é a doação. Eu tenho certeza que lá no PSOL muitos se doam. Doam o seu tempo, doam às vezes dinheiro mesmo, porque precisa ir, né? Você vem com o seu carro, seu combustível, seu celular, você acaba gastando. O Novo também, ele faz frente, R$30 não é muito. E o que é mais legal, quando o filiado paga, ele cobra. Ele cobra a coerência do partido, ele cobra a coerência dos deputados federais, inclusive. Ele cobra posicionamento do Zema, que nem foi eleito em Mato Grosso. Os caras de Mato Grosso estão reclamando se ele está fazendo ou não está fazendo, estão elogiando também. Eu acho que o Novo é um partido democrático, mas ele tem uma ideologia, ele tem um lado. Né? O nosso lado é que a direita e esquerda hoje está cada vez mais nebuloso um pouquinho. Né? Mas ele tem uma representação, acho que assim, clara, com o mercado, né? Com o capital. A gente é a favor da livre iniciativa. Acho que essa interlocução é bem clara no Novo. Clara. Agora, eu queria fazer uma provocação e talvez uma analogia até. Né? A gente teve aqui no Brasil, acho que antes da estrutura do Brasil República, né? Um período em que a gente teve o voto censitário, né? E o que era o voto censitário? Era quando só poderiam votar aqueles que tinham renda comprovada. E você só poderia ser candidato aos cargos que eram alçados, dependendo de quantos réis você tinha. Então, por exemplo, assim, se eu queria ser candidato, acho que era deputado e senado que falava na época, eu tinha que ter de tantos réis a tantos réis. Se eu queria ser senado, era de tantos réis a tantos réis. Então, assim, por mais que você fala Novo, e o Novo tem uma configuração até no seu nome como sendo algo diferente, mas assim, parece-me que ele me remonta uma perspectiva muito parecida ali, no Brasil Imperial, onde eu tinha o voto censitário, e eu digo isso por qual razão? Assim, eu fico pensando aqui quando o Gilberto disse, né? A gente está chamando os trabalhadores para filiar ao PSOL. Então, de repente, assim, nós temos, como você disse, a gente tem trabalhadores no Novo também. Mas eu fico pensando que, às vezes, você tem, dentro da estrutura política, o Bolsonaro acho que provou isso pra gente, que é você ter ali um trabalhador que, de repente, é assalariado, recebe um salário mínimo, mas ele tem um pensamento liberal. E eu não consigo pensar que esse trabalhador que tem um salário mínimo e que, de repente, ele é um líder comunitário e se sinta na condição, de repente, de colocar o seu nome à disposição, que ele tenha condições para fazer essa estruturação de campanha, ou mesmo esses R$2.000, enfim, para uma possível seleção futura, né, que o Partido Novo hoje condiciona. Ah, mas ele vai pedir para uma pessoa ou outra. Mas, assim, isso me remeteu muito, né, ao que foi o voto censitário no Brasil. Então, assim, é uma provocação, né, para você
né, trazer essa análise, porque, para mim, ainda que o partido seja novo e ele vem se colocando, né, dessa maneira, eu penso que talvez tenha algumas práticas que elas sejam mais tradicionais na nossa história brasileira que a gente imagina. Olha, 2 pontos. O Novo defende voto facultativo. Nunca defendemos nenhum tipo de segregação em voto. Achamos até que o eleitor tem dado várias vezes demonstrações que ele não está satisfeito em votar. O número de abstenções é grande. E a gente ficou brigando o cara. Segundo, o Novo é a favor até mesmo de candidatura avulsa, porque é muito mais democrático. Você não precisa entrar num partido político para colocar seu nome à disposição, certo? O fato da gente pagar é porque a gente não usa dinheiro público. Fazendo uma provocação aqui também, assim, ok, no Novo a gente paga R$2.000, se a gente vai pagar interno, talvez com o meu dinheiro... Pode ser até 4.000 se for em grandes capitais, exato. Acho que pode chegar de 2.000 a 4.000. Exatamente. Então, em Cuiabá vai ser 2.000. A provocação que eu faço também é ao contrário. Quem paga a campanha dos outros partidos? É você, eleitor, que está pagando através do fundo eleitoral. O Novo é contra. Talvez nós sejamos mais democráticos, porque a gente usa o nosso dinheiro para a gente se financiar, para divulgar as nossas ideias. Os outros usam dinheiro público, que, aliás, está bem escasso. Falta saneamento, falta educação. Ixi, nós podemos falar muitas coisas que faltam. Então, nesse ponto, eu acho que o Novo talvez seja até mais democrático. Não temos barreira. Tem uma coisa que é muito interessante no Partido Novo. O presidente do Novo e seus diretores dos nossos núcleos não podem ser candidatos, para que a gente não confunda direção partidária com o uso de cargo eleitoral. Por exemplo, estou aqui dando entrevista. Se eu fosse candidato internamente candidato a prefeito, o meu colega que seria já estaria em desvantagem com relação a mim. Se eu usasse dinheiro público, eu faria a distribuição de recurso público dentro do meu partido. Então, o Novo tem algumas travas para que ele se mantenha coerente com o que ele pensa. Entendi. Gilberto, o fundo partidário, como que o PSOL avalia isso, né? Porque realmente, assim, a gente vem tendo uma reconfiguração nas eleições a cada ano. E até interessante porque a cada eleição os candidatos nem sabem como eles vão se mobilizar, né? Porque a reforma vai mudando, a forma como, né, o que era antes da iniciativa privada, hoje já não pode mais. É o fundo partidário, é um fundo que foi ampliado agora. Eleitoral, meu Deus. Nós tivemos agora uma votação assim, extremamente expressiva com relação aí ao aumento, né, desse fundo em tempos que a gente está aqui falando de crise, né, a reforma da Previdência aprovada e aí o fundo... Economia e o fundo, né, eleitoral aumenta. Qual que é a avaliação do PSOL sobre esse fundo? Bom, a minha avaliação enquanto PSOL, enquanto Gilberto, assim, nós temos uma paranoia no Brasil acerca da corrupção. Se você tem o fundo partidário, por exemplo, tivemos uma crise aí no PSL com os laranjas, né? O próprio dinheiro do público vem, aí fica com a cúpula. Aí para evitar o financiamento de campanhas das grandes empresas, né? Do agronegócio, dos latifúndios, que poderiam doar anteriormente 2%, que é uma empresa igual a do MAG, ele conseguiria comprar uma campanha facilmente, como foi a eleição dele. Mas o que eu creio que possa resolver isso de vez toda é a conscientização do povo, a educação, que não pode roubar dinheiro público. Pode existir o fundo partidário, ele vem, é usado adequadamente porque como você mesmo falou, Sérgio, campanha é cara, ela tem custo, tem a publicidade, tem o horário, para chegar a um horário gratuito, ele é produzido, ele é caro, então a produção é cara. Acho que precisa, assim, no Brasil, para evoluir, assim, como o Bolsonaro foi eleito, acho que foi eleito, mas foi um mal necessário. Então, o Brasil está sendo redescoberto agora. Então, a partir de conscientização de ambos os lados, não de extremismo, buscar aquele equilíbrio. O equilíbrio vem com educação de qualidade. Por exemplo, eu estou aqui, né, tenho 3 filhos. Meus 3 filhos, eles teve acesso a ensino de qualidade por mérito, está na Universidade Federal de Mato Grosso, já concluiu o curso superior. E por mérito deles, teve acesso à escola particular, mas se esse nível que eu vejo de empolgação dos meus filhos de estudar numa escola particular fosse mesmo nível da escola pública, eu acho que a gente eliminaria a violência, eliminaria o caos urbano, porque o jovem hoje, ele não tem assim, eu não vejo tanta assim, interesse daquele povo de buscar educação.
assim, quando eu falo dos meus filhos, eu falo assim com orgulho, porque eles, vocês estudam demais, vão divertir, tá? Mas então, eles estão conseguindo êxito na sua profissão que escolheram. Então, assim, não adianta a gente debater, polarizar para lá, para cá e puxar a sardinha para lados, como você falou, Cristiane. Então, assim, a sociedade não vai evoluir só com o lado do novo e com o lado do socialismo. Ali, acho que é o equilíbrio social que vai acabar com violência. Hoje a gente sai daqui, já sai meio, assim, perigoso sair na cidade de Cuiabá, né, na região metropolitana. São combate à segurança pública, investimentos no essencial. Quando você fala assim, o novo, ele prega menos Estado e mais cidadão, mas o Estado, ele tem que cumprir o dever de casa, o básico que é educação de qualidade, segurança pública. Parece um discurso socialista, mas os gestores atuais não conseguem isso. Transporte coletivo e a questão de saneamento básico. Cuiabá é uma cidade que cresce todo dia em bairros ali periféricos. Então, quando você fala assim, menos Estado e mais cidadão, o Estado tem que cumprir aquelas metas básicas para que o cidadão ali, tranquilo, possa desenvolver sua atividade. Você como empresário e eu como funcionário público, conseguimos concluir, parece que é um paradoxo, fazer uma sociedade mais justa, mais igual, que é discurso de socialista, mas eu acho que é possível. Não, assim, o novo não é contra o Estado como um todo, mas a gente acha que empreender não deveria ser para o Estado. Empreender deveria ser para o cidadão. O Estado pode prover serviços básicos, segurança, uma saúde de qualidade, pelo menos uma saúde em que ele traga e puxe a qualidade para ele. Não precisa ser gratuita em todos os termos. Muita gente, eu fiz federal. Meu pai tinha uma certa condição, nada muito, mas era uma classe média, ele poderia ter pago um pouquinho, poderia ter contribuído. E a universidade, com todo respeito, 1 bi de orçamento, o terceiro maior orçamento do Estado, é muito dinheiro para uma educação que poderia ser até melhor de qualidade. A gente é a favor das privatizações, né? Quando a gente pede mais recursos para o Estado, na verdade a gente vai tirar do cidadão. Então, quando a gente prega que o cidadão seja mais cidadão, menos Estado, é que a gente quer, Estado, pega menos da minha renda, deixa eu trabalhar. Eu estou trabalhando e dando 30%, 40% de tudo que eu estou produzindo para o Estado me devolver em serviço. Está devolvendo bom serviço? A gente entende que não. Não está devolvendo bons serviços. Não precisamos de uma Assembleia que custa 500 milhões por ano, o Tribunal de Contas que custa 300 milhões por ano, tem mais não sei o que, custa não sei quantos milhões por ano. Parece que milhão no Estado é nada. 1 milhão no Estado de orçamento, o cara ri lá, quem trabalha no funcionalismo público. Entende? Às vezes a gente fala assim, o cara tem licença de 3 meses. Eu tenho amigos, adoro meus amigos, são funcionários públicos, tem uns caras que têm quase que vergonha de falar, não, eu tenho cada 5 anos, além de uma férias por ano, eu tenho mais 3 meses de licença. O trabalhador da licença não tem. Não tem, porque alguém tem que pagar essa conta. E quem paga a conta é o cidadão, inclusive o funcionário público. Na hora que coloca um combustível caríssimo, porque tem que financiar um Estado que não entrega todos os serviços. É assim que a gente pensa. Eu quero entrar depois nessa discussão aqui do Estado, até porque a gente teve aí uma aprovação de leis que mexeram com a questão do aumento de impostos aqui. Quero fazer o tocante da Lei Candir, porque eu me lembro, né, que o Gilberto teve umas falas assim bem duras na campanha em relação ao Barão Negócio aqui de Mato Grosso, né? Mas vou deixar isso pra gente fechar o programa. Antes disso, quero usar, nosso tempo tá já meio aqui, viu como eu disse pra vocês que é rápido, né? A gente já tá fechando aqui. Mas eleições 2020, né? Eu vi aqui o Sérgio dizendo que já teve 6 pessoas lá no Novo que se inscreveram, né? Exatamente. Para colocar o Novo à disposição para ser candidato. E a pior, você disse que 2... 2 passaram na primeira fase. Na primeira fase. Esses 4 já estão reprovados? Já estão reprovados. Então existem 2 que vão para a segunda fase. Segunda fase. Ok. Então assim, como que o Novo está vendo o cenário político aqui de Cuiabá, né? As forças estão se movimentando. É um ano em que coligações proporcionais não serão permitidas, não existirão, né? Então, assim, como que o Novo está avaliando eleições 2020? Como que o Novo está analisando aqui o cenário político em Cuiabá? Como que as forças, né, estão se movimentando e o Novo avalia isso? Olha, o Novo vai lançar candidato a prefeito, vai lançar uma chapa importante de vereadores. O mais importante é que a gente quer lançar uma chapa com qualidade, por isso vamos fazendo um processo seletivo. O Novo, ele coliga, mas ele coliga com quem pensa igual ao Novo. Eu acho que é coerente isso. Ele coliga também com quem não gasta tanto dinheiro público. Então, por exemplo,
Se o vereador de tal gabinete quisesse entrar no novo, ele teria que gastar metade da verba dele, que é uma regra que a gente impôs. Se a gente pede menos governo e gasta toda a verba que o governo me dá enquanto eleito, e os nossos deputados federais estão aí para provar isso, a gente vai pregar uma coisa, mas não vamos dar o exemplo. Eu sempre brinco até com meus filhos, né? Eles citou os filhos. As palavras, elas são motivadoras, mas o exemplo arrasta. É o exemplo que leva longe, principalmente para pais, para quem quer ser líder de verdade. Então, a gente dá o exemplo. Então, a gente vai coligar com alguém que é a favor da privatização, que é a favor de menos Estado, que é a favor disso, daquilo. Bom, se tiver outro partido, não tem problema. Se ele também não gastar dinheiro público, não. Nós estamos felizes em coligar. Sobre as eleições aqui, a gente não somos oposição ao Emanuel, porque nós não temos eleitos ainda, mas a gente entende que ele deve explicações à população, tem um processo importante contra ele, tem uma prova robusta contra ele, que é o filme do Paletó. Passou-se 3, 4 anos e eu não vi nenhuma explicação razoável ainda. Então, acho que o novo cobra isso sim, a secretaria deve explicações lá com o aluguel, a cidade está sendo endividada, tem fornecedores atrasados, e a preocupação dele é dar aumento para o funcionalismo público de novo. Será que precisa? Então, a gente tem algumas críticas pontuais a fazer, nada pessoal, sempre na linha da nossa ideologia. Ok. Gilberto, como está o PSOL aí? O PSOL que na última eleição aqui para prefeito vinha com o procurador Mauro, né, primeiro lugar. Nas pesquisas, né? De repente, o procurador Mauro na pesquisa foi desidratando, chegou em segundo lugar. E quando a gente pensava que dessa vez o PSOL ia estar no segundo turno, o procurador Mauro desidratou mais um pouco. Os partidos que são tradicionais aqui, né, acabaram ocupando esse espaço, que é o MDB e o PSDB, e o procurador Mauro ficou na terceira colocação. Mas como você disse, o PSOL hoje tem outros quadros, né? Inclusive você saiu candidato ao Senado, teve o Moisés que saiu candidato ao governo. Então, assim, o partido tem quadros aí, tem nomes, né, hoje capacitados para isso. Então, como que o PSOL se organiza para eleições de 2020 e como que o PSOL está vendo o cenário político aqui em Cuiabá? As movimentações políticas aqui. Bom, como o colega falou, né, o atual prefeito deve explicação, mas quem deve julgar é a sociedade, é o eleitor, né? O eleitor está cada vez mais consciente. Então, à medida que são apresentados novos quadros, a população vai ter aquela possibilidade de estar vendo qual é a capacidade de gestão de cada partido, seja qual ideologia ele defende. Assim, eu uso muito a palavra gestão porque eu sou administrador. Então o bom administrador é aquele que não rouba dinheiro público. Ele fala que o partido dele não usa dinheiro público. E não rouba também. Hã? E não rouba. Não rouba também. Mas o uso do dinheiro público, ele é usado de maneira adequada, com as licitações feitas corretamente. Hoje é difícil achar que é possível fazer uma calçada se não há desvio de dinheiro. Então, a gestão começa por aí, para que não haja vazamento de nenhum centavo do dinheiro público. Eu acho que o dinheiro público bem administrado, ele vai ser para o bem de toda a sociedade vai ganhar com bom uso do dinheiro público. Você cita muito o funcionário público. O funcionário público ele não pode ser o vilão da história, ele é o trabalhador, ele é bastante consciente e muito qualificado. Como eu venho dessa classe, a gente para chegar num salário desse patamar que você fala de 20, 30 mil, a gente passa por 30 anos de serviço, várias qualificações, várias pós-graduações, mestrado. Então, o servidor público ele não pode ser o vilão da história. Ele é o herói porque ele presta serviço. Hoje nós estamos aqui conversando, o pessoal está trabalhando em policlínicas, em condições adversas, né? Então, assim, esse paradoxo de crucificar o servidor público, eu acho que não é bem por aí. A gente tem que dar condições de trabalho o melhor possível. E quem é servidor público hoje é porque está bem qualificado. Não desmerecendo quem está na iniciativa privada, você é empresário. Então, você também está lá, você é empregador e tem que, como falou assim, pagar menos impostos, ou pagar impostos de forma adequada, como você falou da lei Candir. No Brasil, quem paga imposto é consumidor. Os grandes barões do agronegócio exporta e consome o lucro em Miami, nos Estados Unidos, em Paris. Então, esse dinheiro tem que ficar aqui no Brasil. Então, assim, a crítica à lei Candir, que todo produto de exportação de soja, algodão, ao minério, às vezes sai como exportação, fica em São Paulo um pouco. E também, o que ocorreu com esse produto de exportação? A indústria do Brasil acabou. O Brasil, na visão de muitos, é uma grande fazenda que sustenta o mundo de alimentos
e a riqueza vai para fora e o país continua cada vez mais pobre, né? Então a gente tem que buscar uma equidade com esse grande volume de dinheiro de exportação, ficar um pouco aqui também. Vamos taxar os grandes barões do agronegócio. Sim, temos que começar. Gilberto, o PSOL vai ter candidato nas eleições de 2020 para prefeito? Com certeza, deve ter candidato, né? O PSOL deve, agora sendo direto, né, assim, o PSOL hoje vê uma possibilidade nessas eleições de 2020 avançar para uma possível coligação? Ou o PSOL, como que o PSOL está vendo, assim, agora de maneira pragmática? Tem quadros, estão se organizando? Como você falou, está esse processo? Assim, no primeiro turno, como não tem coligação nas proporcionais, deve ser sair uma chapa pura, né? Com desempenho, se a gente tiver um quadro que chegue ao segundo turno, eu não vejo assim nenhuma dificuldade de buscar, não vamos coligar lá com DEM, vamos coligar com partido de direita, com PSL, vamos buscar os partidos ali. Tipo, eu não vejo dificuldade em coligar com o PDT, mas o PDT aqui é de Zeca Viana, vamos coligar com o PSL. Tem que sentar, porque eu acho que para governar uma cidade do porte de Cuiabá, não pode ficar no pragmatismo, na paranoia que vai governar sozinho. Eu acho que o mundo abriu, né? E como ele falou, ele é empresário, eu sou funcionário público, não adianta ele ficar debatendo ali as ideologias, mas a gente tem que buscar o equilíbrio, é por aí. Assim, eu digo isso, eu fiz essa pergunta em relação ao PSOL, porque eu acho que o PSOL foi um grande protagonista nas eleições de 2016, né? Tem sido. Eu dizia que tem sido em todas as eleições, né? O procurador Mauro também teve mais uma vez uma votação expressiva para o Senado. Ele está sempre no quase, né? Igual para deputado federal, acho que foi o mais votado, se não o segundo mais votado, mas não foi por conta que não tinha o quantitativo eleitoral. Então, assim, eu vejo o PSOL, o novo pra gente vai ser o novo, literalmente, como é que ele vai estrear nesse pleito. Agora, o PSOL tem sido aí nas últimas eleições um equilíbrio, né? A gente saber, o procurador é candidato, o procurador não é candidato, acho que muita gente vem especulando, né? Isso ainda. E pra gente encerrar, que a gente tá aqui já com pouquinhos minutos, mas assim, o Gilberto tocou na questão da Lei Candir, e assim, vou deixar bem rapidamente para vocês dois, vou começar aqui pelo Sérgio, que não falou ainda sobre a Lei Candir, mas já pedi 2 posicionamentos, né? O ministro Paulo Guedes já posicionou que ele é contrário à Lei Candir e que o governo Bolsonaro vai trabalhar para que a Lei Candir acabe, né? Ao mesmo tempo, a gente vem vendo aí toda uma construção da reforma tributária, enfim, é sempre uma promessa essa reforma tributária, mas eu quero voltar aqui em Mato Grosso, né? Nós temos um empresário que assumiu agora o estado de Mato Grosso, tem 10 meses de avaliação e eu diria para você que talvez ele não seja tão simpático hoje ao funcionalismo, talvez a gente tenha um governador que seja considerado, né, por esse setor, um dos governos mais truculentos. Inclusive, já está nos autos da história, né? Ou seja, a maior greve foi na gestão Mauro Mendes. Em tempo que quando a gente fala em incentivo fiscal, por exemplo, esses incentivos não foram reduzidos, esses incentivos fiscais eles foram ampliados. E ao mesmo tempo, é a gestão que teve aí essa questão dos impostos, né? Que de alguma forma, ainda que teve uma breve contribuição aí do agro, né, nesse processo, mas você vê isso de maneira ainda muito tímida, né, em termos quantitativos. Então, em resumo, né, para a gente fechar, qual que é a avaliação de vocês sobre a Lei Candir, já que a gente está num estado que é majoritariamente formado aí por esse agro que não se industrializa, né, e em tempos, né, como vocês avaliam aí a gestão econômica de Mauro Mendes? Olha, isso é um assunto que eu posso falar bem, porque participo da Federação das Indústrias, sou um pequeno industrial na área de confecções há muito tempo. Mato Grosso é o maior produtor de algodão do estado, muito pela Lei Candir, senão não seria. Porque o que o Mato Grosso produz de algodão, o Brasil não consumiria, porque é muito, certo? Só lembrando uma coisa também, eu particularmente sou a favor da Lei Candir porque eu acho que a gente não tem que exportar impostos. A gente vai exportar impostos. Só olhando as cidades de Campo Verde, Primavera, Lucas, onde tem agronegócio, tem desenvolvimento nas cidades, temos emprego, temos renda. Não precisa de muito governo lá não, deixa as pessoas trabalharem, deixa as pessoas produzirem. Então, nós pensamos, eu principalmente penso, que quanto menos impostos e mais cidadão, sendo coerentes com o que a gente pensa, a gente tem mais desenvolvimento. Poxoréu é muito mais antiga que Campo Verde e Primavera e, no entanto, não se desenvolveu. Ficou lá, perdido ali na pecuária, que, aliás, paga um pouco de imposto.
Com relação ao Mauro Mendes, ele diminuiu o nível de incentivo. Discutimos isso hoje na Federação das Indústrias, onde o nível de incentivo de uma indústria de confecção era 85%, a última proposta que eu vi, ele caía para 60%. Eu digo assim, o montante manteve e ainda com uma breve aumento. O montante, primeiro que ele tinha um número errado para trás, ele não era bem avaliado. Depois ele não retira o crédito que teria que ser aproveitado para se fazer o montante. E incentivo, gente, não é um cheque que o cara bota um dinheiro no bolso do cara. Ou seja, o cara primeiro ele trabalha, produz, ele ia pagar 100 de imposto, ele pagou 30. Então ele teve incentivo de 70. O governo botou 70 no bolso dele? Não, ele deixou de pagar 70. Mas talvez se ele deixe de pagar os 70 e o governo queira cobrar os 100, ele não tem nem os 100, vai ter nada. Aí as indústrias vão embora. Mato Grosso é distante de todo lugar, a logística é ruim. As estradas até melhorou um pouquinho, mas as estradas... É nossa energia de baixa qualidade. Nossa energia é a mais cara do país, se não for uma das mais caras. Certo? Então, contra todos esses entraves competitivos, a gente precisa, sim, de algum tipo de incentivo, porque senão é melhor uma indústria de fio estar lá em Santa Catarina, está em São Paulo, o mercado consumidor está lá, não está aqui. Sendo bem rápido, que eu vou deixar um minutinho aqui para o Gilberto, só uma pergunta. Mauro Mendes e o funcionalismo público, como que você avalia essa relação que já começou ali com servidores ocupando a Assembleia, com professores mais de 3 meses de guerra? Nós achamos que o Mauro Mendes não podia dar o RGA. Ele não tem caixa para dar RGA, ele precisa cobrar mais impostos da população para dar o aumento para o servidor público, que no nosso entendimento, e aí com todo respeito, claro, a ideias, a gente acha que o governo paga muito acima da média salarial da população. Quer dizer, não precisa ser um funcionário que está há 30 anos com mestrado, não. Mas vamos pegar um secretário aí numa procuradoria qualquer que seja, uma secretária ou alguém que trabalha, ele ganha muito mais que na iniciativa privada. Não é porque o empresário é mau, não, é porque ele tem que vender os serviços dele, certo? Eu acho que o governo fez o enfrentamento que ele precisava ter, o Estado ia quebrar, se ele não... Vai quebrar ainda, só com a previdência do Estado, que vai ser contínuo aumento, ele vai ter que fazer alguma inventação aí de moda, se é que é possível. Gilberto, eu preciso fechar mais um minutinho aí, né? Gestão Mauro Mendes, questão econômica, servidores públicos. Qual que é a sua avaliação? Em tempo que você já falou da Lei Candira aqui, né? Contrapondo bastante aqui, acho que a leitura do Sérgio. Bom, eu acho assim, não é que ele defendeu o Mauro Mendes, mas acho que a maior greve foi do governo Pedro Táxi, que houve a união do Fórum Sindical dos 33. Ele herdou, né, parece que folhas do governo Pedro Táxi. Aí teve esse choque de gestão com o servidor público. Assim, chegou e teve algumas inconsistências na fala dele com relação a ganhos de alguns companheiros, né, motorista, que serve café, que ganha alto salário, mas é um caso ou outro atípico. Mas os direitos constitucionais do RGA tem que ser revisto, porque nós temos que defender a nossa categoria. Como você defende a sua categoria de empresário, pagar menos impostos, nós vamos defender o que é lei, o RGA. Se você prega menos Estado e mais cidadão, e se o Estado fizer o mínimo, que é evitar a corrupção, todo mundo ganha. Outra coisa, um paradoxo que eu vejo, os servidores, os duodécimos da Assembleia e dos órgãos são tão alarmantes que eles não têm, eles já pagaram o RV, já pagaram diferença de RV, eles constroem assim, o Palácio da Justiça é muito melhor do que o Palácio do Governo. Então, quando a gente conseguir um equilíbrio de construir hospitais, construir casas populares com o mesmo padrão de qualidade que é construído os palácios da Justiça, do Tribunal de Contas, por exemplo, é um paradoxo. Quem fiscaliza o dinheiro público? O Tribunal de Contas, é uma vergonha. Nós temos 5 conselheiros afastados que era para fiscalizar o dinheiro público. Então nós temos que evoluir tirando essas pessoas já. Então eles já estão saindo, né? Naturalmente eles vão sair, vão se aposentando. E quem surgir com a cara de novo tem que combater a corrupção. É por aí que eu acho que a gente vai conseguir o equilíbrio social. Bom, gente, assim, o programa tá muito legal. Eu gostaria de perguntar muito mais coisas, assim, porque essa perspectiva bastante distinta, né, essa coisa de mercado-trabalho, né, capital-trabalho, ela é bem interessante e ela está caracterizada aqui no Brasil por 2 partidos aí, né, que vem protagonizando uma importância significativa, né, no cenário.
Você vê o Novo, ele surge, né, nessa última eleição e já fazendo, por exemplo, aí o Rio de Um Janeiro, que é, né, Sede hoje federal, né? é um dos estados mais importantes, Minas. né? Minas. Minas, né? Minas. Então, assim, você tem aí o Novo, né, com um empoderamento interessante. Ao mesmo tempo que o PSOL, né, 10 deputados federais. também tem 10 deputados federais, ou seja, não é um partido que teve problema aí por conta daquela questão da cota, da cláusula, né? Então são dois partidos que a gente vai ver em 2020. Vai ser novo ver esse cenário aqui e a gente agradece a presença do Gilberto, do PSOL, obrigada pela presença e agradeço também a presença do Sérgio, né, que é líder do Partido Novo, segundo os colegas disseram, deve se consolidar aí como líder municipal, né, dirigente municipal. Ou seja, você não deve ser candidato a prefeito. Não vou ser candidato a prefeito. Não vou ser candidato a prefeito. Muitos me perguntam. Então tá joia, gente. Olha, muito obrigada pela audiência, agradeço aí vocês que estiveram conosco e na terça-feira continue aí nos acompanhando. TV Gazeta, canal 19.1, programa Confronto de Ideias.